Olá! Hoje eu quero falar para você sobre a doação dos bens em vida com reserva de usufruto. E eu vou falar sobre este assunto contando uma história que vivemos aqui em meu escritório. O meu nome é Kátia Paixão, eu sou advogada e especialista em planejamento patrimonial da família através do sistema de Holt. Então vamos lá. Quando as famílias pensam em planejar a distribuição ali do patrimônio para quando não estiverem mais aqui, o que leva essas pessoas a buscarem uma solução, geralmente, em primeiro lugar, é porque elas desejam deixar tudo resolvido e livrar os filhos de um terrível, doloroso e muito caro processo de inventário. E aqui no Brasil é muito comum as famílias lançarem mão desta alternativa que é a doação dos bens. Eu já vou doar aqui meus bens para os meus filhos com reserva de usufruto, assim eu vou permanecer com o direito de morar, de gozar, de desfrutar, de alugar os meus bens, enfim. E quando eu morrer, os meus filhos não precisarão mais fazer o inventário. É isso. Só que veja bem, em determinada ocasião, uma família com 3 filhos, fez a doação em vida de todos os bens ali, especialmente os bens imóveis, já para os seus filhos. Para esses 3 filhos, a divisão igualitária nos termos que a lei determina. E reservou, sim, o usufruto para eles. Passado um determinado tempo, aquele pai, acometido por uma enfermidade até que grave, dependente ali de balão de oxigênio a todo instante, também de atendimento, tratamento, home care, e aquilo tudo gerando uma despesa muito significativa, a família decidiu vender um dos bens, o que os filhos estavam plenamente de acordo. E nesta ocasião, eles receberam uma proposta fantástica por uma área, um bem imóvel que eles tinham. E aí, veja bem, para eles, aquela proposta, ela veio em muito boa hora, o preço era excelente, os filhos concordaram com aquilo porque eles queriam sim proporcionar mais qualidade de vida para o pai naquele momento que ele estava passando por aquela enfermidade. Só que um dos filhos estava com o casamento bem mal das pernas, só não tinha ainda formalizado o divórcio. E qual é a grande dificuldade neste caso? Porque no momento ali de formalizar aquela venda, porque eles aceitaram a proposta daquela construtora que tinha interesse na área, era necessária a assinatura não somente dos 3 filhos, mas também das noras. E uma delas, justamente essa que estava em vias ali de um divórcio, não concordou e não quis assinar se ela não fosse beneficiada do modo que ela queria e também quanto ela queria. E aí o nosso escritório foi procurado na ocasião justamente para ingressarmos com uma ação judicial para supressão ali da assinatura daquela nora. Só que neste meio tempo, para a construtora, deixou de ser interessante aquilo, porque ia judicializar a questão, sabe-se lá quanto tempo iria levar. E ela desistiu e acabou comprando a área vizinha. Então, pensem neste exemplo e vocês já vão identificar o porquê que a doação não é um meio eficaz para o planejamento patrimonial dos seus bens. Então, acompanhe aqui comigo. Se você doou, está doado, você perde a disponibilidade, a liberdade de dispor, de vender os seus bens. Se no futuro você viver algum revés financeiro, ou a exemplo do que esses meus clientes estavam passando, até mesmo uma necessidade em virtude da saúde, você não poderá vendê-lo sem a assinatura dos seus filhos. E se eles forem casados, então você também ficará ali dependente da assinatura de genros ou noras. E ainda tem uma outra consequência que é bem significativa. Uma vez doados os bens,
Você resolveu essa questão do inventário futuro, mas você não resolveu a questão da proteção do seu patrimônio. E isso significa que se os teus filhos passarem por alguma situação de dificuldade financeira no futuro, os seus bens, que de fato continuam sendo seus, mas você só colocou em nome dos seus filhos agora através da doação, eles poderão sim ser alcançados através de uma penhora para saldar dívida deles. E por vezes até em virtude de dívidas das suas noras ou genros, dependendo do regime de casamento em que eles estiverem casados. Então, a doação, ela não é eficaz. E para piorar, você não tem nenhum benefício econômico com esta medida, porque o custo da doação, ele é igualzinho ao do inventário. Você vai pagar o mesmo imposto que é devido em virtude da morte, o imposto sobre a herança, é o mesmo imposto, a mesma alíquota, enfim, você não vai economizar em nada e o teu patrimônio vai ficar exposto a riscos, você vai perder a liberdade sobre os teus bens. Então eu te convido, entenda mais sobre uma alternativa eficaz de planejamento patrimonial, que é o sistema de holding, onde você consegue se beneficiar com redução na carga tributária, você vai ter a proteção do seu patrimônio, você vai livrar a sua família, os seus filhos herdeiros de brigas e conflitos e de um processo de inventário. E tudo isso vai acontecer de um modo que você ainda continue detentor de todo o poder e controle dos teus bens enquanto você for vivo. Se este assunto te interessa, ou seja, se você tem patrimônio, se você tem filhos e se você gostaria de livrá-los de um processo de inventário, adote esta medida eficaz. Acompanhe todos os conteúdos que temos deixado aqui, se inscreva no canal, também deixe seus comentários, suas dúvidas, será uma satisfação responder. Então, até mais e deixo aqui o meu forte abraço.